introduzirmos esse trabalho, falarei um pouco da crítica que Levinas faz sobre a filosofia ocidental e o seu conceito de escatologia. No início do século XX, insurgiu as duas grandes guerras mundiais, essa que evidenciou um homem em crise e colocou em xeque o conceito de razão e cientificismo, algo criticado pelo autor. E o cume disso tudo foi o Holocausto. E Levinas ele coloca um nome e se refere sobretudo a Auschwitz, que o mal que ocorre em Auschwitz é um nó que liga toda a filosofia moderna com a tradição da filosofia ocidental. A guerra, ela evidencia sobretudo o fracasso da cultura europeia e ela também nos denota a questão da neutralização do outro e a neutralização do diferente. Então a guerra ela é a violência máxima, pois ela reduz a própria existência do homem e o faz ir contra a sua própria natureza. A escatologia, Levinas a atribui como uma paz messiânica, então ela é um contraponto à ontologia de guerra, à ontologia do poder, que busca neutralizar o outro e neutralizar o ente. E a guerra, sobretudo, ela é a expressão máxima, como eu havia dito, porque ela aniquila todo ente e força o ser humano a agir contra a sua própria natureza. E ela não deve ser conquistada por intermédio da política, porque a mesma ela está ligada inteiramente nesse ciclo da ontologia do poder. Mas ela deve ser conquistada e construída, sobretudo através da bondade, da relação com o outro, da responsabilidade com o outro, da hospitalidade com o outro. Então a escatologia para Levinas ela é totalmente exterioridade para o outro. Então, na crítica à ontologia heideggeriana, Levinas ele parte do primado da filosofia que é a ética. Não é ontologia, ou seja, mas sim uma ética. Ele não acredita ou a colocaria como uma primazia. Então, para Levinas, essa ontologia de Heidegger, ela se dá na dominação do ente. Então, nós podemos dizer que essa ontologia ela tenta neutralizar para a compreensão do ente. Ela neutraliza essa diferença e a tematiza a pessoa, toda forma de compreensão a essa identidade. Ou seja, essa ontologia é uma ontologia de poder. Ela se põe como uma filosofia primeira. Então, é uma filosofia da injustiça. A Levinas ainda vai colocar sempre uma relação ética à exferioridade como um primado da filosofia. Ou seja, essa crítica se dá no momento em que tenta a dominação do outro. No conceito de totalidade, ele parte para a compreensão histórica do Ocidente. Ou seja, para Levinas, essa história ela é manchada pela adição ontológica, de sempre haver essa redução para com o outro. É uma inferiorização que se dá com o outro. Então, essa totalidade ela é uma expressão máxima da objetificação do outro, uma neutralização de identidade, ou seja, a destruição do outro. Então, para Levinas, a totalidade ela fixa-se no homem de guerra. Então, ela mostra a verdadeira face desse homem, da sociedade ocidental. Ele diz que o egoísmo ontológico ele é o principal acontecimento e no que se dá essa totalidade. Vemos que na filosofia o conceito de subjetividade é tratado por vários pensadores. Para Levinas, essa concepção está ligada sempre com a relação entre os sujeitos. É a partir da subjetividade a pessoa consegue entender o seu significado, ajudando a refletir sobre si, fazendo olhar os seus caminhos, suas ações e suas atitudes. Essa subjetividade que Levinas apresenta nos inspira a olhar para o outro, fazendo com que eu me relacione face a face com essa pessoa, tendo não somente sentimentos de amor e de bondade,
mas uma relação onde posso me doar por inteiro, no qual me sinto responsável pelo outro. Então, percebemos que a base central da subjetividade de Levinas está na abertura com o outro. Esse pensamento está relacionado com o conceito de identidade do eu. Essa identidade é construída a partir do outro, ou seja, o outro vive dentro de mim, da mesma forma de uma criança viver e crescer no interior da barriga da mãe. O eu, de acordo com o pensador, como um ser que tem consciência de si, é responsável pelo mal que o outro pratica. Ou seja, Levinas inverte essa responsabilidade do outro para mim. Hoje, vemos que muitos responsabilizam o outro pelo mal, principalmente pelos seus fracassos, gerando uma imagem negativa de sua vida, diferente da visão de Levinas, que coloca o outro como um caminho à dignidade humana. O conceito de alteridade ele é semelhante com o conceito de subjetividade, porque ambos possuem na sua base a relação com o outro. A alteridade, da mesma forma, ela necessita dessa relação do eu com o outro. Porém, vai ser sobre o pensamento de Levinas que vai mudar essa compreensão que cada um atribui nessa relação. Levinas vai dizer que a alteridade é sempre uma abertura para o outro, por isso é sempre uma relação ética. É neste sentido que Levinas vai afirmar que a ética é a metafísica primeira, da qual vai se originar o conjunto do ser e também da existência humana. Quando a gente para refletir acerca da alteridade sobre a luz no pensamento de Levinas, a gente percebe a sua sutileza e a sua beleza. A gente compreende a sua suma importância para a humanidade. Porque por mais que a mente humana seja capaz de aprender as inúmeras coisas, ela não vai conseguir limitar a autoridade e reduzir o seu conceito, pois ela está intrinsecamente ligada ao conceito de liberdade. O outro, ele é infinito, ele é possuidor de uma liberdade inalcançável e impossível de ser tirada de si. Segundo Levinas, a alteridade se dá na relação do eu com o outro. Esta relação confere autenticidade à alteridade e à subjetividade, pois o rosto do outro tem em si a capacidade de revelar a alteridade e experimentar algo único com o sujeito, enquanto ao outro transforma esta relação em uma única com o seu semelhante. Deste modo, o rosto ele torna-se uma ponte onde a humanidade utiliza-se para alcançar a alteridade. Levinas pensou de forma original a alteridade porque é um princípio que sempre parte do outro. Para Levinas, a forma com que a gente se mostra e se revela para as pessoas é através do rosto. Esse revelar-se recebe o nome de epifania. Quando eu olho para um rosto que é diferente do meu, eu sou convocado a algo, mesmo que esse rosto ainda não diga nada. Eu sou convocado a dar hospitalidade, a acolher aquela pessoa. Eu sou convocado a conferir justiça para aquela pessoa. De forma geral, olhar para um rosto diferente é uma relação extremamente pessoal. Tão pessoal que Levinas vai ver que o rosto é algo ético. O rosto é puramente ética. Ética essa que faz eu entender o outro como o sentido do meu existir. Só existimos porque o outro existe. Senão, de que adiantaria eu ser? Para quem eu iria olhar? É o outro que complementa o eu. Eu só sou, eu só existo quando eu sou para o outro, quando eu sirvo o outro, aquele rosto que é diferente do meu. Entender esse conceito na filosofia de Levinas é algo fundamental, porque esse rosto também carrega um desejo de infinito. Quando eu olho para um rosto que é diferente do meu, eu vejo que ali, naquele rosto, existe algo que tem um desejo de infinito. Existe algo ali que é misterioso. Existe um universo que é diferente do meu. Levinas ele é o filósofo da alteridade. Todos os seus conceitos são baseados no outro. Levinas nos ensina a respeitar a diferença e acolher o outro como hospitalidade.